Você já passou o mês inteiro trabalhando, aí quando chega no final do mês, vem aquela pergunta: eu trabalhei, recebi meu dinheiro, mas para onde o dinheiro foi parar, né? Ver o dinheiro sumir assim em questão de dias ou horas, até às vezes, tem vezes que nem precisa de dias, né? Eu já passei por isso, eu sei exatamente o que é isso. Então, assim, durante todo o tempo eu achei que para conseguir guardar dinheiro eu precisava ganhar um valor a mais, né? Mas uma coisa começou a mudar na minha vida quando eu percebi que eu precisava economizar e ter organização financeira, né? Eu precisava de planejamento, porque mais uma coisa começou a mudar na minha vida quando eu comecei a mudar a minha relação com o dinheiro e ver o dinheiro de uma outra forma. Por exemplo, comecei a cortar desperdícios, né? Viver de forma minimalista. E viver de forma minimalista, gente, não significa que você vai viver sem comprar nada nunca mais na sua vida, que você vai viver no caos financeiro. Não é isso. Você não vai se privar de tudo. Você apenas vai evitar desperdícios e vai usar o seu dinheiro de uma maneira mais consciente, tá? E antes que você pense que ter minimalismo financeiro, que viver no minimalismo financeiro é ter uma casa vazia, usar poucas roupas ou nunca mais comprar nada, deixa eu te explicar, tá? Para mim, minimalismo financeiro começou quando eu percebi que eu não precisava comprar tudo que eu tinha vontade de comprar, né? Eu comecei a entender que esse minimalismo era eu apenas dar prioridade a coisas que eu precisava ao invés de comprar coisas que eu desejava, né? São coisas diferentes, distintas. Então, assim, uma coisa muito interessante aconteceu, né? Começou a sobrar dinheiro, porque a gente fala dinheiro não sobra, mas quando eu comecei a viver de maneira minimalista, né, começou sim a sobrar dinheiro, né? Hoje eu quero te mostrar exatamente como isso aconteceu e você também pode aplicar dessa maneira essas estratégias para mudar a sua vida financeira, tá bom? Talvez você pense assim: ah, mas eu não consigo guardar, eu não consigo economizar porque o valor que eu ganho não dá nem para manter as minhas contas do dia a dia. A verdade, gente, é que o problema não tá no valor que você ganha, mas tá na maneira como você se planeja e administra esse valor que passa pelas suas mãos todos os meses, tá? O problema não é ganhar pouco. Então, assim, a primeira dica é: eu descobri que meu problema não era a falta de dinheiro, mas sim a falta de organização, né? A primeira coisa que o minimalismo me ensinou foi olhar apenas de maneira diferente, né? Começou para mim poder começar a parar de olhar apenas para quanto eu ganhava e sim começar a olhar para onde o dinheiro estava indo, o que eu estava fazendo com esse dinheiro que ele desaparecia em questão de horas, né? Então, assim, trabalhar o mês inteiro, aí agora você trabalha o mês inteiro, né? De sol e chuva, passa sol e passa chuva, né? Enfim, doente. Muitas vezes acontece de você ter que ir trabalhar, a não ser que seja algo assim, né, que a pessoa pega um atestado e tal. Mas caso contrário, tem que ir, independente de estiver bem ou não, né? Então, assim, eu comecei a perceber que porque você pode aumentar a sua renda, você pode diminuir o seu padrão de vida, né? Porque muitas vezes o consumismo é muito grande, né? Então, assim, se você continuar com um padrão de vida alto, né, querendo manter um valor das coisas que você, por exemplo, manter um padrão de vida além do que você ganha, você sempre vai viver sem dinheiro, né? Você precisa entender que se você ganha 1.500, você não pode gastar 1.500. Você tem que fazer esse planejamento para que você possa dividir para cada coisa, né, o valor e ainda tenha um valor para guardar na sua reserva financeira, tá? Então, assim, se você ganha 1.500 e gasta 1.500, depois que você passar a ganhar 2.000, você vai gastar os 2.000. Por quê? Porque você não tem o hábito de guardar nada, né? Depois que você ter essa sensação de que você nunca está satisfeito com o valor que você ganha, nunca vai sobrar.
Você sempre vai viver dessa maneira, né? Devendo sem R$1 no bolso. Por quê? Porque você quer manter um padrão de vida além do que você não pode. Então eu comecei a perceber também que precisava mudar e não aumentar o valor que recebia, né? Não o valor que entrava, mas principalmente a minha relação com aquilo que saía, né? Com aquilo que você desperdiça todos os meses, né? Então você precisa ter essa visão, né? Você não pode gastar mais do que você ganha. Você tem que gastar menos do que você ganha, mantendo esse padrão aí, que você tenha um planejamento, que você tenha uma reserva financeira. Então, assim, nessa primeira dica vocês vão ter que entender para onde o dinheiro tá indo e o que vocês estão fazendo com ele, né? Se vocês estão mantendo um padrão de vida, digamos que acima do que você ganha, porque assim, não vai bater nessa meta, não vai bater essa conta. Por exemplo, a pessoa ganha um salário mínimo, né? E a pessoa tem o cartão de crédito e ela acha que o cartão de crédito é uma renda. Gente, cartão de crédito não é renda. Cartão de crédito é forma de pagamento. Não tem como você ganhar um valor de um salário mínimo e você gastar 2 no cartão de crédito e as outras contas, e as contas fixas que você tem que resolver, e as outras prioridades que você tem, e a reserva financeira. Então assim, você não vai poder viver acima do que você ganha. Você precisa entender aí a sua realidade financeira, o seu padrão de vida, tá? A segunda dica comecei a questionar cada compra. Hoje, antes de comprar qualquer coisa, eu me pergunto se aquilo é essencial e eu tento fazer algumas perguntas. Se eu realmente preciso daquilo, né? Se eu já tenho algo parecido, se eu compraria aquela coisa, né? Se não estivesse em promoção. Porque muitas vezes isso tá ligado ao nosso, digamos que a ideia de que promoção eu vou comprar, né? Então assim, você tem que se fazer essas perguntas, se isso cabe no seu orçamento, se você não vai se enrolar por causa dessa compra, né? Eu prefiro ter isso aqui em casa ou eu prefiro ter esse valor guardado? Eu tenho certeza que você já comprou alguma coisa que no outro dia bate um arrependimento de, meu Deus, pra que eu fui comprar isso? Eu nem precisava disso. E aquele negócio fica lá só, né? Sem necessidade, porque você viu que aquilo não cabia, não fazia sentido pra você, né? Então assim, essa última pergunta mudou muito minha cabeça, porque se eu penso que muitas vezes eu prefiro ter o valor guardado ao invés de ter aquele item só porque eu queria comprar, mudou muito a minha concepção, o meu modo de pensar. Por quê? Porque eu penso, eu preciso disso, isso realmente é necessário. Então assim, esse valor rendendo na minha conta não é melhor do que ter essa coisa, esse item guardado? Então assim, isso muda muito, tá, gente? Porque às vezes eu olho para alguma coisa e penso, eu quero isso, mas será que isso realmente tá no seu objetivo, né? Isso não vai atrapalhar a sua meta financeira? E às vezes eu preciso botar isso na minha cabeça para mim entender, né, que é preferível guardar aquele dinheiro ao invés de ter aquele item encostado lá na minha casa apenas porque eu queria comprar, porque eu queria, né? Então assim, eu não deixei de desejar as coisas, eu comecei a ver quais desejos realmente merecem o dinheiro, realmente vale aquele valor, sabe? Então assim, entenda que na maioria das vezes vocês vão ter que fazer essa revisão para vocês entender se realmente aquele item é interessante ou se é preferível você ter um valor guardado, tá? A terceira dica parei de confundir promoção com economia. E isso é muito real, gente, porque muitas vezes a gente vê lá uma loja em promoção e a gente acha que a gente vai ter que comprar aquilo porque eu consigo comprar 2 ao invés de 1, né? Ou eu economizei R$50 porque eu comprei aquela coisa em promoção.
E essa é uma diferença enorme, porque durante muito tempo, quando alguma coisa estava barato, parecia que eu estava perdendo a oportunidade e não, se eu não comprasse. Parecia assim, já entrava um leque na minha cabeça, como se eu não comprar isso aqui, eu não vou achar essa promoção mais, sabe? Então assim, isso é muito real, porque hoje em dia eu penso diferente, né? Se eu compro algo que custa R$100, vamos supor que tá de 60, eu não precisava daquela coisa, né? Eu não economizei R$40. Por quê? Porque eu gastei 60, né? Eu gastei 60 porque eu achei que eu estava aproveitando a promoção e na verdade eu não precisava daquilo, né? E parece simples, mas essa mudança de pensamento evita muita compra desnecessária e vazamentos sem necessidade, tá? Isso, tipo, dá um leque na nossa mente que faz com que a gente pense muito antes de comprar uma coisa que a gente não precisa. Porque o minimalismo financeiro, ele traz essa transformação para nossa mente, de que a gente só precisa comprar o que é necessário e não o que a gente deseja, tá? E a quarta dica é: comecei a usar melhor o que eu já tinha, né? Comecei a dar valor ao que eu já tinha, ao invés de desejar aquilo que precisava comprar ainda, né? Outra coisa que o minimalismo trouxe para minha vida foi uma pergunta muito simples: eu realmente preciso comprar outro? Será que esse não é o suficiente, né? Quantas vezes a gente compra uma roupa nova tendo outras dentro do guarda-roupa, né? Compra produto para casa tendo produto em casa, né? Compra cosmético sem ter terminado aquele, só porque viu aquele lá na vitrine. Então assim, compra utensílio porque digamos que achou mais bonito, né? E depois ele fica lá parado guardado. Então assim, gente, é muito gasto desnecessário que a gente compra sem precisar. Por quê? Porque a gente precisa usar aquele primeiro para poder fazer, né? Comprar outros. Digamos que não dá para usar tudo de uma vez. Então, quando eu comecei a olhar para tudo aquilo que eu já tinha, eu percebi uma coisa, né? Eu já tinha muito mais do que eu imaginava, ao invés de ficar desejando comprar mais e mais para ter mais gastos, né? E quando você começa a consumir que já possui, naturalmente algumas compras deixam de acontecer. Por quê? Porque aquilo eu já tenho, eu não tenho necessidade de comprar mais, né? E muitas vezes isso evita muitos vazamentos e desperdícios. Por exemplo, eu já tenho, vamos supor, essas blusinhas aqui para poder gravar, né? Digamos que se tornou um uniforme, né? Que eu gravo sempre. Digamos que entre uma e outra, né, a gente vai diferenciando aí. Eu preciso comprar outras? Não. Eu preciso trazer um conteúdo para vocês, que é o que vocês querem aqui. Vocês não querem ver... Eu não tenho um canal de moda, né? Eu tenho um canal de finanças para trazer uma realidade sobre economia, né? E sobre guardar. E como que eu vou estar trazendo... Não, gente, não faz sentido, né? Você não precisa ter um closet de roupa. Você precisa ter coisas que, digamos que você vai usar, né? Então, assim, tem essa realidade aí. Gente, eu tinha vício por comprar. Tipo, eu não entrava na Shopee sem eu, né? Isso sem falar que isso otimizou demais o meu tempo. Por quê? Porque eu não fico o tempo todo no celular tentando achar alguma coisa que eu precise comprar, né? Eu não tenho também muita coisa mais com o aplicativo de Instagram. Por quê? Não sei, gente, eu não acho mais assim tanta importância ficar olhando os stories da vida de fulano, de ciclano. Isso não vai me trazer benefícios. Então, eu prefiro ou lendo alguma coisa, ou assistindo um vídeo de educação financeira, né? Ou fazendo alguma coisa relacionada ao canal e que eu possa buscando cada vez mais conhecimento. Por quê? Porque se eu pego um livro desse para mim ler e eu vou ler sobre educação financeira, eu vou aumentando o meu conhecimento. À medida que o meu conhecimento aumenta, eu consigo melhorar, né, essas coisas de economia, sobre a minha vida financeira, ao invés de eu ir olhar a vida de fulano, de ciclano, notícias e coisas que não vai acrescentar na minha vida. Então assim, um conselho que eu tenho aqui pra vocês: se vocês, ao invés de ficar, né, olhando vídeo, né, a vida de fulano no Instagram e tal, procure estudar um pouco sobre educação financeira, que quanto mais você estuda, mais conhecimento você tem, né?
E a quinta dica é: o dinheiro que não gastei começou a ter um destino. Como assim? Aqui que entra uma parte importante. Mas existe uma diferença entre simplesmente gastar menos e realmente melhorar a vida financeira. Porque eu não queria apenas deixar o dinheiro parado na conta, né? Eu queria dar um destino para ele. Por quê? Porque eu queria, digamos que quando você compra por impulso, você quer dar um destino para um dinheiro que não tem meta. E um dinheiro que ele não tem meta, ele não tem direção. Então, provavelmente você vai procurar alguma coisa para gastar. Por quê? Quando você começa a ter meta, né? Você tem direção, você tem aquela, digamos que você tem foco naquilo. Então você começa a dar destino para esse dinheiro. Como assim? Numa reserva, né? Por exemplo, vou colocar lá na minha caixinha, digamos que da viagem, né? Do carro dos meus sonhos. Enfim, cada um tem uma meta pessoal, né? Por isso que eu falo, cada um vivendo do seu jeito, sem olhar para a vida do outro, porque cada um tem uma realidade financeira diferente e uma vida diferente também. Ninguém vai viver, digamos que espelhando na vida dos outros, né? Então, quando você tem um destino para aquele dinheiro, que seja uma reserva, investimentos, segurança, projeto, metas, né? Então eu comecei a entender e a enxergar que cada dinheiro que eu não gastava era uma nova oportunidade, né? 10 reais que eu não gastei, 50 reais que eu não gastei, 20 reais que eu não gastei, separadamente parece valores pequenos, né? Mas quando começa a juntar esse valor durante meses, né, você começa a ver a diferença, tá? O dinheiro que antes, né, parecia, digamos que o dinheiro que antes parecia não ter sentido, o dinheiro que desaparecia em pequenas compras, começou a construir uma nova coisa, uma nova meta, uma nova oportunidade, né? Então, assim, quando você começa a ter meta, quando você tem foco, direção, o seu dinheiro ele tem um destino, ao invés de você simplesmente gastar, tá? Então, assim, coloque meta nos objetivos de vocês, crie caixinha com nomes, com metas, né? Que você olhe lá e você se veja naquele sonho, naquela meta. A sexta dica é: aprendi que ter menos pode significar ter mais. É aquele ditado, menos é mais. E é real, gente. Parece contraditório, tá? Mas foi uma das coisas, tipo assim, que eu descobri e que fizeram mais sentido pra mim, sabe? Quando eu comecei a comprar menos, eu comecei a ter mais, né? Comecei a ter mais dinheiro sobrando, mais organização, mais consciência, mais tranquilidade e mais clareza sobre as minhas prioridades, o que realmente era uma prioridade para mim, o que realmente era um sonho, o que realmente era uma meta, né? O que eu quero para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, para daqui 10 anos. Então, assim, muitas vezes a gente não coloca significado nas coisas, né? E é por isso que muitas vezes a vida da gente fica tão parada, tão na mesmice, porque ter muitas coisas não significa ter mais, né? Significa muitas vezes ter menos, porque ter mais não necessariamente significa que você tem uma vida melhor. Porque ter muita coisa, muitas vezes, significa ter menos, muito menos, né? Às vezes, ter menos coisas significa ter menos gastos, menos preocupação, menos desperdícios e menos ansiedade, tá? Porque, assim, isso é muito real. E aí, vamos para a sétima dica, que é: parei de usar o consumo dos outros como referência. Por quê? Por que eu comecei a usar o consumo dos outros, não usar o consumo dos outros como referência? Porque eu tenho a minha realidade financeira, fulano tem a realidade financeira dele, né? E a internet também, gente, influencia muito a nossa relação com o dinheiro, né? Se você vê uma pessoa... Me ligaram aqui, gente. Se você vê uma pessoa gastando horrores, né, você vai querer fazer do mesmo jeito. Então, gente, é como eu tava falando, né, a internet influencia muito, porque se você vê uma pessoa gastando dinheiro com roupa, né, trazendo, digamos que
um leque de gastos, né, de promoções e não sei o que, a gente sabe que aquelas pessoas são influenciadoras, né? Então, assim, você se influencia se você quiser, né? Então, por exemplo, se você abre o celular e vê alguém comprando uma casa, né, aí é um objetivo, digamos que é um objetivo legal. Mas se você vê uma pessoa, né, comprando roupa, decorando, viajando, e sem perceber, você começa a pensar também que você precisa daquilo, né? Mas eu precisei entender que a minha vida financeira e de outra pessoa não... Digamos que a vida da pessoa não determina as minhas prioridades. Então eu não vou querer viver através do que aquela pessoa vive. Por quê? Porque eu não preciso acompanhar o padrão de vida, né? O consumo de ninguém para mim poder ter uma vida boa. Eu preciso ter as minhas prioridades. Eu preciso daquilo que faz sentido para minha realidade e para minha vida, né? Eu não preciso do que fulano tem. Então, assim, isso é muito real, né? Não se influencie pelo que as pessoas fazem, pelo que as pessoas falam, pelo que as pessoas mostram. Porque muitas vezes, como eu falei pra vocês, eu não tenho mais tanta coisa com, né? Quando tá vendo os stories da vida de fulano e ciclano. Por quê? Porque aquilo não vai acrescentar na minha, né? Eu tô criando o meu. Eu tô olhando pro meu futuro e não pro futuro das pessoas, tá? Então, assim, se priorize e priorize a sua vida ao invés de estar priorizando a vida do outro. A 8ª dica é: o minimalismo me ensinou a diferenciar necessidade de vontade. E é verdade, gente. Tem uma diferença muito grande, tá? Digamos que muda tudo quando você começa a entender que necessidade é o que eu preciso, vontade é o que eu quero, né? E querer alguma coisa não é errado, tá? Mas você precisa entender que o problema começa quando toda vontade começa a virar uma compra, né? Eu posso querer uma coisa e decidir não comprar, porque aquilo não cabe no meu orçamento, porque aquilo não tá cabendo na minha realidade, né? Eu posso gostar de uma roupa e deixar para me comprar depois. Eu posso gostar de um sapato para me deixar para comprar depois, né? Posso achar um produto maravilhoso e simplesmente não levar, né? Por quê? Porque eu entendi que a minha prioridade, né, aquilo no momento é uma coisa digamos que é uma coisa que eu gostei, que eu achei bonito, mas não é uma coisa que eu necessito, né? Isso é liberdade financeira, é você entender que não é uma vontade que vai fazer você acabar fazendo um caos no seu orçamento porque você simplesmente quer, né? Então, assim, liberdade financeira também é conseguir dizer não, tá, gente? É conseguir, digamos que, melhorar as possibilidades futuramente, né? Para aquilo que você pode comprar e entender que aquilo não cabe no seu orçamento no momento e que aquilo vai ficar mais para frente, né? A 9ª dica é: o meu consumo começou a ser mais intencional. Como assim? Hoje, quando eu compro alguma coisa que eu quero, que aquela compra tenha uma função. Como assim? Se eu vou usar, se eu quero aproveitar, se aquilo faz sentido para mim, se aquilo vai continuar fazendo sentido para minha vida, né? Quero que o dinheiro gasto tenha uma razão, tenha um motivo, se aquilo realmente faz sentido para mim, né? Muitas vezes é o contrário, a gente quer aquela coisa porque aquilo é bonito, porque aquilo é uma coisa que a gente quer no momento. E isso não significa que eu nunca mais compre nada. Significa que eu penso muito antes, né? E que eu continuo comprando as coisas que eu gosto, mas de maneira consciente e de maneira que eu não desperdice. A diferença é que agora eu compro com mais consciência, né? Então, assim, tipo assim, essa coisa de achar que você quer e não pensar no que você realmente precisa, né? Imagine só que uma pessoa, né? Vamos imaginar que uma pessoa gaste R$15 por dia, né? Em pequenas compras, coisas que podem ser evitadas. E durante 30 dias essa pessoa gastou R$15 todo dia. Isso totaliza
um gasto de R$ 450 por mês. Agora imagine que ela consiga reduzir essa parte desse consumo. Não precisa cortar tudo, apenas diminuir os gastos e os vazamentos. Se ela conseguir economizar R$ 200 por mês, totalizando aí R$ 200 por mês, durante um ano, essa pessoa vai economizar. Ela não cortou tudo, ela só cortou um pouco, né? Isso totaliza, digamos que durante um ano, né? Esses R$ 200 se totalizam em R$ 2.400. E olha que interessante, não estamos falando de ganhar mais, estamos falando de economia, economizar, tá? Estamos falando de direcionar melhor uma parte do dinheiro que já existe, né? Então, muitas vezes o problema tá aí. As pessoas não querem diminuir os seus gastos, querem viver acima, sem poder e sem caber na realidade, tá? Mas o minimalismo não é passar vontade, gente. Essa parte é muito importante, que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam uma coisa que é muito clara, tá? O minimalismo financeiro não significa você viver sem nada, você cortar tudo, né? Você viver contando cada centavo e não aproveitar a vida. Não significa mais não sair, não significa que você não vai comprar mais uma roupa, não significa que você não viaje nunca mais e não significa que você não vai comprar uma coisa que você goste tanto de comer, sabe? Não é isso. Significa que você vai direcionar melhor o seu dinheiro, né? O minimalismo financeiro é entender o que realmente importa, o que realmente faz sentido, né? Se determinada compra faz sentido para você e tá dentro do seu planejamento, compre. Mas se essa compra não tá dentro do seu planejamento, não cabe no seu orçamento, vai te complicar mais na frente. O objetivo não tirar a sua alegria, mas sim trazer novas oportunidades, tá? É parar de gastar o seu dinheiro com coisas que não trazem valor para ela, para sua vida. Quero lançar para vocês aqui um desafio de 7 dias de minimalismo financeiro, tá? Vocês vão se perguntar durante 7 dias se você aguenta ficar sem comprar nenhuma compra por impulso, tá? Antes de comprar qualquer coisa, se pergunte se você realmente precisa disso, se você não já tem isso, se cabe no seu orçamento e se você pode esperar, tá? Pense também se vocês preferem ter aquele item ou se vocês preferem ter o valor guardado, tá? Anote a compra que vocês queriam comprar por impulso. Anote o valor que você conseguiu economizar e no final do mês some tudo essas compras aí que vocês tentou evitar por impulso e talvez você descubra o quão interessante seja economizar e guardar um valor, tá? Uma das coisas que eu quero falar pra vocês aqui é que eu ainda estou aprendendo também, tá, gente? Eu não tenho uma vida financeira totalmente organizada, minha vida financeira não ficou perfeita de uma hora para outra, eu ainda tenho desejos, né? Existem coisas ainda que eu quero comprar, mas que eu tento fazer tudo isso para mim poder economizar desperdícios, mas hoje eu consigo olhar melhor para o dinheiro de uma maneira mais diferente e para mim essa foi a maior transformação, né? Porque eu não quero simplesmente mais comprar as coisas, eu quero ter paz e tranquilidade financeira para o futuro, tá? Agora eu quero saber de vocês, o que você poderia parar de comprar hoje e começar a guardar um valor? Pode ser uma coisa de R$5, R$10, R$50, não importa o valor, tá? Que você comece esse hábito aí, tá? Escreva aqui nos comentários qual é esse desejo que você tinha, que você parou de comprar ou que você tem e que pode fazer você começar a economizar, tá bom? Se você está começando a organizar a sua vida financeira, mesmo ganhando pouco e acha que é impossível se organizar, se inscreva aqui no canal, tá? Deixe o seu gostei, seu hype, que isso ajuda demais. Compartilhe com alguém que tá precisando, né, dessas dicas aí para poder melhorar a vida financeira, tá bom? E entenda que talvez o segredo para fazer o dinheiro sobrar não seja simplesmente ganhar mais, talvez seja começar a se perguntar para onde o seu dinheiro tá indo, tá bom? Porque cada real que você deixa de gastar
é uma nova forma de você estar aproximando, né, das suas metas e se direcionando às suas novas oportunidades e possibilidades que vocês vão ter, seja uma reserva, um investimento, um sonho, uma meta ou simplesmente para ter mais tranquilidade, tá bom? Minimalismo não me fez ter menos, mas me fez perceber que eu não precisava de mais para viver melhor, e isso fez o meu dinheiro começar a sobrar, tá? Um beijo, fiquem todos com Deus, grande abraço e eu espero vocês nos próximos vídeos.